Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o debate que já foi feito aqui a respeito da nomeação do novo ministro da Saúde e das manifestações da doutora Ludmila, dizendo que foi vítima de ameaças, perseguições em função das suas posições. Eu, infelizmente, não tenho, assim, grandes expectativas com a nomeação do novo ministro, porque não adianta mudar o ministro da Saúde se o presidente permanece o mesmo, com as mesmas posições negacionistas e com uma orientação totalmente errática, equivocada de enfrentamento da pandemia aqui no nosso país. O Brasil hoje é visto como um perigo pela comunidade internacional, pela forma como vem atuando no combate à pandemia. Nós estamos em segundo lugar em número de mortos, de vítimas da Covid-19 e em primeiro lugar na média móvel de mortes por dia. E o que nós estamos percebendo pelo ritmo da campanha de vacinação é que, de acordo com um especialista que se manifestou ontem, que nós vamos conseguir vacinar a população acima de 18 anos apenas daqui 2 anos. Então, é uma situação muito triste que nós estamos vivendo no país, muito preocupante, e o governo federal não tem uma linha com base na ciência para enfrentar esta pandemia, e o que a gente está vendo hoje são situações dramáticas nos hospitais espalhados pelo Brasil afora, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Os hospitais estão superlotados, não há vagas para os novos pacientes da Covid. Ontem mesmo, uma amiga me ligava do interior do estado, desesperada. A sua mãe espera por uma vaga desde sábado e não consegue a transferência para Campo Grande, para uma UTI. E este é o drama que estão vivendo muitas famílias hoje no Mato Grosso do Sul e em outros estados da federação, onde pessoas já estão morrendo na fila esperando por uma vaga em uma UTI. A situação é grave, gravíssima, e a doutora Ludmila, que parece ser uma pessoa sensata, uma pessoa bastante preparada do ponto de vista técnico, ela se recusou a aceitar o cargo de ministra da Saúde, justamente porque ela não concorda com as orientações do governo. As suas convicções como médica, como especialista, não a permitiram aceitar esse convite, porque ela teria que se submeter às orientações do governo, que é um governo negacionista, é um governo que não se pauta pela ciência, é um governo que não tem um plano nacional de enfrentamento à pandemia. E o que nós estamos vivendo é uma falta de controle absoluto no país, e os governadores hoje estão se juntando, pedindo um comitê nacional de crise, pedindo um comitê organizador das ações de combate à pandemia no Brasil todo, porque o governo é inoperante e o governo, a todo momento, faz um discurso incentivando o não uso de máscara, aglomerações. O presidente é contra o fechamento do comércio, mas não apresenta uma alternativa. E foi falado aqui, inclusive, do ministro da Economia, que foi incitado a um plano de geração de empregos pelo governador do estado de São Paulo. É importante também dizer que o ministro Paulo Guedes não tem projeto para o nosso país. A economia vai de mal a pior. Nós estamos num barco sem rumo
numa nau sem rumo no Brasil, não tem política econômica e não tem uma política de combate à pandemia. Mas, além disso, quero fazer um parênteses aqui para dizer que as últimas medidas adotadas pelo governo do Estado, que foram agora debatidas aqui, eu penso que são medidas importantes, porém insuficientes para nós enfrentarmos essa grave crise sanitária aqui no nosso Estado, né? Eu penso que é preciso um esforço maior por parte das autoridades do governo do Estado, no sentido de se reunir com os prefeitos das várias cidades do interior que já estão também enfrentando sérios problemas para encaminhamento dos seus pacientes, para que nós possamos ter outras medidas mais adequadas a enfrentar, impedir a disseminação da doença aqui no nosso Estado. Mas, por fim, senhor presidente, eu ainda queria só fazer aqui um comentário sobre essa onda autoritária que está acontecendo no Brasil, esse clima de ódio que nós estamos vivendo desde a eleição de 2018 e que é preocupante. Nós temos um governo que não governa, nós temos um governo negacionista, nós estamos vivendo um caos na economia e na saúde, e as pessoas não podem criticar essa situação. As pessoas não podem nem criticar o governo pelo desgoverno. Eu queria citar aqui o caso da doutora Ludmila mesmo, que foi citado aqui anteriormente. Ela, que negou o cargo de ministra da Saúde por discordar, né, tecnicamente das orientações do governo, foi alvo de ameaças por fazer críticas à condução da pandemia pelo governo. O youtuber Felipe Neto, ele recebeu uma intimação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter feito críticas nas redes sociais ao presidente Bolsonaro. Aquele epidemiologista, professor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Pedro Halal, ele foi denunciado à Controladoria Geral da União por um deputado bolsonarista por tecer críticas ao presidente Bolsonaro na condução da pandemia e também pela forma como ele está nomeando os reitores das universidades federais. Ele não obedece mais à lista tríplice dos mais votados. Ele teve que assinar um acordo em que fica proibido de fazer críticas ao presidente por 2 anos. Mordaça. Silêncio obsequioso. Que absurdo. O advogado, doutor Marcelo Feller, ele impetrou um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para trancar um inquérito na Polícia Federal que foi aberto contra ele por solicitação do ministro da Justiça por ter criticado a atuação do presidente no combate à pandemia. Quer dizer, o que nós estamos vivendo? Um Estado autoritário. Nós temos um desgoverno e ninguém pode falar, ninguém pode criticar a atuação do governo, que já logo recebe uma intimação da Polícia Federal, uma intimação da Polícia Civil, já é processado. Esse é um ataque ao sagrado direito de crítica, de liberdade de expressão, um sagrado direito da cidadania de se manifestar, de criticar o governo. Isso é a base da democracia. Se eu não concordo com o governo, eu tenho o direito de dizê-lo. Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje é um clima autoritário de perseguições, estimuladas, inclusive, pelo presidente da República, que, vez ou outra, tem os seus arroubos autoritários e gosta de falar isso para a sua base.
Então, é muito preocupante essa situação que nós estamos vivendo. Gostaria de manifestar aqui o meu repúdio a essas perseguições que estão sofrendo as pessoas que criticam o governo, que têm um pensamento diferente do governo, mas também deixar registrada aqui a minha crítica ao governo Bolsonaro pela forma como vem conduzindo o combate à pandemia do Covid-19 no Brasil. Uma verdadeira tragédia o que nós estamos vivendo. Espero que esse novo ministro tenha alguma luz, alguma orientação fora do negacionismo do presidente que possa nos dar dias melhores e trazer para o nosso povo alguma segurança em relação a essa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente.